Aqui tem lenha e comida para 2 semanas. Eu vou para as Maldivas com a minha esposa e estou levando todas as suas economias. Essas foram as palavras exatas que meu filho, Eduardo, disse para mim enquanto fechava a porta desta cabana coberta de neve. A 150 quilômetros da cidade, 150 quilômetros de nada absoluto. Apenas árvores, silêncio e um frio que corta até os ossos. Ele pegou meu celular da mesa, enfiou no bolso como se fosse dele, como se eu não tivesse o direito de pedir socorro, como se minha vida não importasse mais. Ah, eu troquei as fechaduras do apartamento. Ele gritou da janela do carro com um sorriso que me gelou mais do que toda a neve do mundo. Jéssica, a esposa dele, estava ao volante, rindo, rindo de mim. Da velha estúpida que trabalhou a vida inteira, que criou o filho sozinha depois que o pai morreu, que economizou cada centavo para ter algo decente na velhice, e agora eles iam para as Maldivas com o meu dinheiro. Com os 400 mil reais que meu falecido marido e eu juntamos em mais de 40 anos de sacrifício. Eu os vi dirigindo pela estrada de terra coberta de neve. O carro desapareceu entre as árvores e o silêncio me engoliu inteira. Eu tenho 68 anos. Estou sozinha. Não tenho telefone. Não tenho como sair daqui. A cidade mais próxima fica a um dia de caminhada, e nesse frio eu nunca chegaria viva. O Eduardo sabia disso. Ele planejou tudo perfeitamente. Ou assim ele pensava. Porque o que meu filho não sabia, o que a Jéssica não podia imaginar enquanto ria a caminho do aeroporto, é que eu também tinha planejado algo. Algo que estava esperando por eles exatamente lá, naquele mesmo aeroporto. E quando eles descobrissem, quando entendessem o que eu tinha feito, seria tarde demais para eles. Fiquei na frente da janela vendo as marcas dos pneus sumirem sob a neve fresca. E eu sorri. Sim, eu sorri, porque pela primeira vez em 3 semanas, desde que descobri o plano miserável deles, senti que podia respirar. A armadilha estava armada. Só faltava a eles caírem nela. Mas deixe-me contar como cheguei aqui. Como uma mãe que amava seu filho loucamente acabou abandonada numa cabana congelada, esperando o momento perfeito de sua vingança. Porque isso não começou hoje. Começou exatamente 21 dias atrás, quando ouvi uma conversa que nunca deveria ter ouvido. Era uma tarde de terça-feira. O Eduardo tinha vindo me visitar, o que era raro, porque desde que se casou com a Jéssica, 3 anos atrás, ele mal aparecia no meu apartamento. Fiquei feliz em vê-lo. Fiz a comida favorita dele, aquela carne de panela que ele amava quando criança. Ele comeu em silêncio, distraído, olhando o celular a cada 2 minutos. A Jéssica não veio com ele. Ela nunca vinha. Aquela mulher me odiava desde o dia em que a conheci. Mesmo eu sempre tentando ser gentil, aceitá-la, amá-la como uma filha. Depois do jantar, Eduardo pediu licença e foi para a sacada fazer uma ligação. Disse que era trabalho. Eu fiquei na cozinha lavando a louça, mas a janela estava aberta. Eu não queria escutar. Foi o destino, ou talvez Deus, me colocando no lugar certo para descobrir a cobra que eu tinha criado. A velha não desconfia de nada. Ouvi a voz do Eduardo clara como água. Aquela voz que costumava cantarolar canções de ninar para mim quando ele era pequeno. Aquela voz que me dizia: "Te amo, mãe", toda noite antes de dormir. Já falei com o dono da cabana. A gente larga ela lá com mantimentos e vai direto para o aeroporto. Eu vou trocar as fechaduras amanhã. Quando alguém encontrar ela, se é que vão encontrar, a gente já vai estar nas Maldivas gastando o dinheiro dela. Minha mão parou embaixo da água. O prato escorregou e quebrou na pia. Mas o Eduardo não ouviu. Ele continuou falando. Jéssica, amor, em 2 dias a gente vai estar rico. 400 mil reais. O suficiente para começar do zero em outro país se a gente quiser. A velha não tem mais ninguém, sem irmãos, sem amigos próximos.
Ninguém vai perguntar por ela até ser tarde demais. Senti o chão se mover sob meus pés. Tive que segurar na borda da pia para não cair. Meu filho, meu único filho, o menino por quem sacrifiquei tudo. Meus sonhos, minha juventude, minha vida inteira. Ele estava planejando me abandonar para morrer congelada numa cabana isolada. E a pior parte, a parte que estraçalhou minha alma, foi ouvi-lo rir. Rindo enquanto falava da minha morte, como se fosse uma tecnicidade, um detalhe menor no seu plano perfeito. Sequei as mãos devagar. Respirei fundo. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não era mais a Geralda, a mãe amorosa e cheia de sacrifícios. Eu era outra pessoa. Alguém que tinha sido empurrada longe demais. Alguém que não tinha mais nada a perder. Eduardo entrou na cozinha sorrindo. Desculpa, mãe. Era importante. A voz dele era tão doce, tão falsa. Eu sorri de volta para ele. Não se preocupe, meu amor. E o abracei. Abracei forte enquanto ele continuava sem noção, que eu tinha ouvido cada palavra, que eu sabia cada detalhe da traição dele, que a partir daquele momento o jogo tinha mudado. Naquela noite, depois que o Eduardo foi embora, eu não chorei, não gritei, não quebrei nada. Sentei na minha poltrona favorita, a mesma onde meu marido faleceu 5 anos atrás, e pensei com clareza absoluta: se meu filho queria jogar sujo, eu ia ensinar a ele quem inventou o jogo. Porque ele esqueceu de algo importante. Eu não cheguei aos 68 anos sendo boba. Eu sobrevivi à pobreza, à viuvez, há anos trabalhando em 2 turnos para dar tudo àquele filho ingrato. E se aprendi alguma coisa nessa vida, é que quando te empurram para a beira do abismo, ou você cai, ou você aprende a voar. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa em quem eu podia confiar. Catarina, minha amiga há 30 anos, a mulher que estava comigo quando enterrei meu marido, a advogada mais inteligente que eu conheço. Catarina, preciso da sua ajuda. Minha voz soava calma, fria, diferente. Preciso que isso fique entre nós. É sobre o Eduardo e preciso agir rápido. Ela não fez perguntas, só disse: vem para o meu escritório amanhã. E desligou. É assim que são as amigas de verdade. Elas não precisam de explicações. Elas só precisam saber que você precisa delas. Aquela foi a noite em que a mãe morreu e a estrategista nasceu. A noite em que deixei de ser vítima e virei jogadora. Porque o Eduardo cometeu um erro fatal. Ele me subestimou. Achou que, por eu ser velha, eu era fraca. Achou que, por eu ser mãe dele, eu perdoaria qualquer coisa. Mas há traições que não podem ser perdoadas. E há mães que, quando acordam, acordam com garras. Agora estou aqui nesta cabana congelada cercada de neve e silêncio. O Eduardo acha que venceu. Acha que está a caminho do seu paraíso tropical com meu dinheiro no bolso e a consciência limpa. Mas o que ele não sabe, o que ele está prestes a descobrir naquele aeroporto, vai destruí-lo mais do que qualquer frio. Porque a vingança, quando servida gelada, quando cozinhada com paciência e precisão, é o prato mais amargo de todos. E eu, Geralda, estive cozinhando isso por 3 semanas. No dia seguinte, depois de ouvir aquela conversa maldita, levantei às 5 da manhã. Não tinha dormido nada. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto risonho do Eduardo, ouvia as palavras dele como facas no meu peito. A velha não desconfia de nada. Aquelas palavras giravam na minha cabeça como um disco arranhado, mas eu não ia me deixar destruir. Não depois de tudo o que sobrevivi. Tomei banho, vesti meu terninho cinza, aquele que eu usava para ocasiões importantes, e saí do apartamento às 7 em ponto. O escritório da Catarina ficava do outro lado da cidade, mas eu precisava caminhar. Precisava sentir o ar frio da manhã para manter a mente clara, porque o que eu estava prestes a fazer exigia precisão. Um único erro e o Eduardo venceria.
Um único passo em falso e eu acabaria congelada naquela cabana sem ninguém nunca saber a verdade. Cheguei às 8h30. A Catarina já estava me esperando com 2 xícaras de café fumegante. Ela tem 56 anos, cabelo curto com algumas mechas grisalhas que nunca se preocupou em pintar e um olhar que lê as pessoas como livros abertos. Quando me viu entrar, soube imediatamente que algo terrível tinha acontecido. Me conta tudo, Geralda, e não esconda nada. A voz dele era firme, mas acolhedora. Sentei na frente dela e contei cada detalhe. A ligação na sacada, as palavras exatas do Eduardo, o plano de me abandonar na cabana, os 400 mil reais, as Maldivas, tudo. Enquanto falava, sentia as palavras queimarem minha garganta, mas não chorei. Eu não tinha mais lágrimas para aquele filho. A Catarina ouviu em silêncio. Quando terminei, ela me encarou por um longo minuto. Então falou com aquele tipo de calma que só advogados que já viram o pior da humanidade possuem. Temos 3 semanas, disse ela. É tempo suficiente, mas precisamos ser rápidas. Primeiro, o dinheiro. Você precisa protegê-lo agora mesmo. Ela puxou uma pasta e começou a escrever. Vamos abrir uma conta nova em outro banco, só no seu nome. Hoje mesmo transferimos 80% das suas economias. Vamos deixar um pouco na conta antiga para o Eduardo não desconfiar, mas o grosso vai estar seguro. Segundo, precisamos de provas das intenções dele. Isso é mais complicado, mas conheço alguém que pode nos ajudar. Quem? Perguntei, embora naquele momento eu aceitasse ajuda até do diabo para parar o Eduardo. Vinícius. Ele é um detetive particular. Já trabalhou comigo em vários casos de fraude familiar. Ele é discreto, rápido e não faz perguntas desnecessárias. Vou pedir para ele seguir o Eduardo e a Jéssica. Se eles estão planejando mais alguma coisa, ele vai descobrir. E se houver qualquer coisa que possam usar contra você ou a seu favor, saberemos antes deles. Um arrepio correu pela minha espinha. Aquilo era real. Eu estava prestes a espionar meu próprio filho para montar um caso contra ele, como se fosse um criminoso comum. Mas então lembrei das palavras dele. Quando alguém encontrar ela, se é que vão encontrar, e a culpa evaporou. Ele deixou de ser meu filho no momento em que decidiu me deixar para morrer. Faça o que tiver que fazer, Catarina. Eu vou fazer a minha parte. Vou agir como se não soubesse de nada. Vou ser a mãe amorosa, a velha tola que ele pensa que sou. E quando a hora chegar, estarei pronta. Catarina assentiu e pegou o telefone. Em menos de 1 hora, eu estava sentada em um banco diferente abrindo uma nova conta. A gerente, uma moça jovem de óculos e sorriso profissional, explicou todos os detalhes. Transferimos, 320 mil reais. Deixei uns 80 mil reais na minha conta antiga, o suficiente para o Eduardo não notar nada estranho se checasse, mas não tanto a ponto de ele poder roubar todo o meu futuro. Quando saí do banco, senti que podia respirar pela primeira vez em 24 horas. O dinheiro estava seguro, pelo menos isso. Mas a parte mais difícil restava: fingir. Atuar como se meu coração não estivesse partido em 1000 pedaços, como se eu não soubesse que meu único filho me queria morta. Naquela mesma tarde, o Eduardo me ligou. Mãe, a Jéssica e eu estávamos pensando em te levar para a cabana de um amigo por uns dias, sabe, para você descansar, pegar um ar puro. Ia te fazer bem sair da cidade. A voz dele soava tão convincente, tão preocupada. Eu quase podia acreditar que ele se importava de verdade. Ah, meu filho, que ideia adorável, respondi no tom mais doce que consegui. Mas não quero incomodar. Sei que vocês são ocupados. Não é incômodo nenhum, mãe. Fazemos questão. Já está tudo arranjado. Saímos em 2 semanas e meia. Leva roupas quentes. Vai estar frio, mas você vai amar o lugar. É muito tranquilo. Tranquilo.
Que palavra bonita para isolado, remoto, perfeito para abandonar alguém. Obrigada, filho. Você é tão bom para mim. As palavras arranharam minha garganta como vidro moído, mas eu as disse porque essa era a minha parte do plano: fazê-lo acreditar que já tinha vencido. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. O Eduardo vinha me visitar com mais frequência, sempre sorrindo, sempre atencioso. Me trazia flores, me ajudava com as compras, perguntava como eu estava me sentindo. Era tudo um teatro, e eu interpretei meu papel muito bem. Cozinhei para ele, perguntei sobre o trabalho, disse o quanto o amava. Dois atores numa peça macabra, cada um achando que estava enganando o outro. Mas enquanto eu atuava de dia, à noite eu me encontrava com a Catarina e o Vinícius. O detetive era um homem magro na casa dos 50 anos, com olhos que não perdiam nenhum detalhe. Na nossa primeira reunião, ele me mostrou fotos. Eduardo entrando e saindo de lojas de penhores. Jéssica encontrando um homem em cafeterias. Documentos de dívidas que eu desconhecia. Seu filho deve dinheiro, dona Geralda. Muito dinheiro, disse Vinícius, colocando os papéis na mesa. Cerca de 150 mil reais entre empréstimos e cartões de crédito. E sua nora? Bem, ela tem a própria agenda. O homem com quem ela está se encontrando chama-se Renan. Ele trabalha como garçom num restaurante de luxo. Mas, pelo que parece, ela está passando dinheiro para ele. Muito dinheiro. Meu estômago revirou. Minha nora tinha um amante? O Eduardo sabia? Ou ela estava jogando com ele tão habilmente quanto comigo? Tem mais, continuou Vinícius. Estou rastreando os movimentos deles há 5 dias. Eles compraram passagens para as Maldivas. Apenas 2 passagens, em nome de Eduardo e Jéssica. Eles partem no exato dia em que planejam deixá-la na cabana. Mas aqui é que fica interessante. O Renan também comprou uma passagem para o mesmo destino para o dia seguinte. Catarina e eu nos olhamos. O quadro completo estava começando a se formar, e era pior do que eu imaginava. A Jéssica não estava apenas planejando roubar meu dinheiro com o Eduardo. Ela estava planejando abandonar ele também. Pegar tudo e fugir com o amante. Meu filho era um idiota. Um idiota cruel, mas um idiota afinal. Precisamos de mais provas, disse Catarina. Algo que possamos usar legalmente. Vinícius, consegue gravar uma conversa entre eles? Algo que comprove o plano. Já consegui. Vinícius tirou um pequeno gravador da pasta. Ontem à noite, no apartamento deles, falaram de tudo. Como vão te deixar lá, trocar as fechaduras, transferir o dinheiro. Mencionaram até que se a senhora não sobreviver ao frio, seria mais fácil, porque não haveria boletim de ocorrência policial. Está tudo aqui. Minhas mãos tremeram ao alcançar o gravador. Catarina segurou minha mão antes que eu pudesse apertar o play. Não escute, Geralda. Não agora. Você tem que manter a cabeça fria. Temos o que precisamos. Agora vem a parte final. O golpe. O que vamos fazer? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Vamos deixar eles te levarem para a cabana. Você vai agir como se não soubesse de nada. E quando eles chegarem ao aeroporto achando que venceram, a polícia estará esperando por eles. Com essa gravação, com os documentos de fraude, com tudo, vamos destruí-los legalmente antes mesmo de pisarem no avião. Mas eu vou estar sozinha naquela cabana, eu disse. E se algo der errado? Você não vai estar sozinha. O Vinícius vai seguir vocês à distância. No momento em que te deixarem lá, ele vai te buscar. Ele te tira de lá em poucas horas. Só precisamos que o Eduardo e a Jéssica acreditem que venceram tempo suficiente para chegarem ao aeroporto. Era arriscado, era doloroso, mas era perfeito. Assenti devagar. Vamos fazer isso. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Sabia cada detalhe do plano do Eduardo. E ainda assim, tinha que acordar toda manhã e agir como se meu mundo fosse normal. Como se meu filho não estivesse contando os dias para me abandonar no meio do nada.
como se cada abraço que ele me dava não fosse uma mentira embrulhada em traição. Mas eu também estava contando os dias para a armadilha disparar. E enquanto isso, preparava cada peça da minha vingança com a precisão de um relojoeiro. Porque se tem uma coisa que aprendi em 68 anos de vida, é que a paciência é a arma mais poderosa que existe. Os impulsivos cometem erros. Os pacientes vencem guerras. Uma semana antes da viagem, Eduardo apareceu no meu apartamento com uns papéis. Mãe, preciso que você assine isso. É só uma procuração temporária para eu poder gerenciar suas contas enquanto você descansa na cabana. Sabe? Pagar suas contas, esse tipo de coisa. O sorriso dele era tão natural, tão ensaiado. Eu quase podia acreditar que ele se importava de verdade. Peguei os papéis e li devagar. Claro, eram uma armadilha. Com minha assinatura, Eduardo teria acesso total ao meu dinheiro. Ele poderia esvaziar a conta inteira, e eu ficaria impotente para impedi-lo. Olhei meu filho nos olhos, aqueles olhos que costumavam brilhar quando me via chegar do trabalho quando menino, e senti uma mistura de nojo e tristeza tão profunda que quase me quebrou. Claro, filho, eu confio em você. Assinei com a mão trêmula, mas não de medo. Era de raiva contida. Ele não sabia que aqueles papéis não valiam nada porque o dinheiro de verdade não estava mais naquela conta. Deixei ele levar os documentos, acreditando que tinha dado seu golpe de mestre. Deixei ele sorrir vitorioso ao se despedir com um beijo na minha testa que queimou minha pele como ácido. Quando ele saiu, liguei para a Catarina. Assinei. Ele tem acesso à conta com os R$ 80.000. Deixa ele pegar quando quiser. Vai ser prova adicional de roubo. Ela confirmou que tudo estava pronto. Vinícius tinha instalado microcâmeras em lugares estratégicos, uma no painel do carro do Eduardo, outra na sala deles. Queríamos documentar tudo, cada palavra, cada movimento, e o Vinícius entregou o resultado. 2 dias antes da viagem, ele me mostrou um vídeo que gelou meu sangue mais do que qualquer vento de inverno. Eram Eduardo e Jéssica no apartamento deles brindando com vinho. A qualidade era perfeita, o áudio cristalino. A velha tola que vai nos deixar ricos, disse Jéssica, erguendo a taça. Eduardo riu. Brindou com ela e a beijou. Já chequei a conta. Tem R$ 400.000 limpos. Assim que assinarmos a transferência, a gente some. E ela fica na cabana congelada, achando que somos boas pessoas. A voz dele era tão casual como alguém falando do tempo. Mas então a Jéssica disse algo que nem o Eduardo esperava. Você comprou minha passagem separada para encontrar o Renan? Porque eu não pretendo ficar com você mais tempo do que o necessário. Assim que chegarmos nas Maldivas e garantirmos a grana, você vai pro seu lado e eu pro meu. Tínhamos um acordo. A cara do Eduardo naquele vídeo foi quase cômica. Ele congelou com a taça na mão. Do que você está falando? A voz dele soou quebrada, confusa. Ah, por favor, não se faça de tonto. Jéssica riu. Você achou mesmo que eu queria passar a vida com um perdedor endividado como você? Você é um meio para um fim, Eduardo. Sempre foi. O Renan e eu vamos aproveitar esse dinheiro enquanto você termina de pagar suas dívidas patéticas. Eduardo pulou da cadeira. Ele estava tremendo. Mas foi ideia sua! Você me convenceu a deixar minha mãe naquela cabana. Você planejou tudo e concordou sem pensar 2 vezes. Jéssica respondeu friamente. Então não vem bancar a vítima agora. Nós dois somos lixo, querido. A diferença é que eu aceito isso. Pausei o vídeo. Não conseguia ver mais. Vinícius estava ao meu lado, em silêncio. Dona Geralda, tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. A voz dele era cuidadosa, como alguém prestes a dar uma má notícia. Sua neta, a Sofia. A menina vai ficar com uma vizinha durante esse tempo. O Eduardo disse a ela que a senhora estava doente e precisava descansar longe. A menina não sabe nada sobre o plano real.
Sofia, minha pequena Sofia de 12 anos. A única luz pura que restava nessa família podre. Ela era inocente nisso tudo. E pensar nela sofrendo as consequências das ações do pai me destruiu de um jeito que nem a traição do Eduardo tinha conseguido. Ela não pode saber de nada sobre isso até que tudo acabe, disse a Vinícius. Prometa que a menina será protegida. Não quero que ela veja o pai sendo preso. Não quero que ela carregue esse trauma. Vinícius assentiu. Já falei com a vizinha. É uma boa mulher. Ela vai cuidar da Sofia até isso se resolver. E a Catarina está preparando a papelada para a senhora conseguir a guarda temporária, se necessário. Os últimos 2 dias antes da viagem foram um inferno disfarçado de normalidade. Eduardo passava toda manhã para garantir que eu estava fazendo as malas certas. Roupas quentes, mãe. Vai estar muito frio. As palavras dele soavam como preocupação, mas eu ouvia a ameaça por trás delas. Sim, filho, já guardei tudo. Até coloquei meu suéter favorito, aquele que você tricotou para mim quando tinha 15 anos. Lembra? Ele olhou para o suéter e, por um segundo, apenas um segundo, vi algo nos olhos dele. Culpa, arrependimento, mas sumiu tão rápido quanto veio. Claro que lembro, mãe. Fico feliz que ainda a use. Mentiras. Era tudo mentira embrulhada em falsa nostalgia. Na noite anterior à viagem, não dormi. Fiquei sentada na cama olhando para as malas. Uma pequena com roupas para a cabana. Outra escondida no armário da Catarina com meus documentos reais, dinheiro, fotografias, tudo o que importava de verdade. Porque eu sabia que depois de amanhã, nada seria igual. Eu venceria a batalha, mas perderia meu filho para sempre. E essa verdade pesava em mim mais do que qualquer vingança. Às 6 da manhã, Eduardo bateu na minha porta. Já estava vestido, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pronta para a aventura, mãe? A Jéssica está esperando no carro. Peguei minha mala pequena, a que eles podiam ver, e saí do meu apartamento. Talvez pela última vez, talvez para sempre. A viagem foi silenciosa. Jéssica dirigia, olhando para a estrada com aquela expressão entediada que sempre tinha perto de mim. Eduardo ia no banco do carona, checando o celular, provavelmente calculando quanto dinheiro gastariam no paraíso tropical. Eu ia atrás, olhando pela janela enquanto a cidade ficava cada vez menor até desaparecer. Depois de 3 horas, a paisagem mudou completamente. Não havia mais prédios ou pessoas, apenas árvores, montanhas e neve. Tanta neve que a rodovia virou uma estrada de terra e depois mal uma trilha entre as árvores. Finalmente, depois de 4 horas e meia dirigindo, chegamos à cabana. Era pior do que eu imaginava. Uma estrutura velha de madeira isolada no meio de uma clareira cercada por floresta densa. Não havia outras casas à vista, nenhum sinal de civilização. Apenas o silêncio branco da neve caindo suavemente. Eduardo tirou minha mala e a levou para dentro. A cabana tinha um único cômodo com uma cama pequena, um fogão a lenha, uma mesa e 2 cadeiras. No canto, uma pilha de lenha. Na mesa, uma caixa com enlatados, conservas, sopas, feijão. Aqui tem lenha e comida para 2 semanas, disse Eduardo, gesticulando para tudo como um guia turístico. A água está naquela caixa d'água. Você tem que racionar tudo, porque ninguém vem aqui até eu voltar para te buscar. Quando você volta? Perguntei com a voz trêmula. Interpretei meu melhor papel de velha assustada. Em 2 semanas, mãe. Prometo. Vai ser um bom descanso para você. Vai ver. Ele me abraçou. Foi um abraço vazio, mecânico. Mas eu segurei, porque sabia que era a última vez que abraçaria meu filho antes de destruir a vida dele. Jéssica nem saiu do carro. Ficou lá com o motor ligado. Eduardo pegou meu celular da mesa onde eu o tinha deixado estrategicamente. Vou levar isso porque não tem sinal aqui mesmo. Não quero que você fique frustrada tentando ligar. Eduardo foi em direção à porta. Eu o segui e logo antes de entrar no carro, ele se virou com aquele sorriso gélido.
Ah, eu troquei as fechaduras do apartamento. Ele gritou da janela do carro enquanto Jéssica acelerava. Caso estivesse se perguntando, eu os vi indo embora. Os pneus do carro deixaram marcas profundas na neve. E quando desapareceram entre as árvores, quando o som do motor sumiu completamente, fiquei lá parada sozinha com o vento cortando meu rosto e o frio penetrando meus ossos. E eu sorri. Sorri porque sabia que naquele exato momento o Vinícius estava seguindo eles à distância. Porque eu sabia que em exatamente 6 horas, quando chegassem ao aeroporto, a polícia estaria esperando por eles. Porque eu sabia que meu filho tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida miserável. Entrei na cabana e fechei a porta. Tateei embaixo do colchão e puxei o telefone via satélite que o Vinícius tinha escondido lá 2 dias antes. Disquei o número da Catarina. Estou dentro. Eles já foram. Ative o plano. Considere feito, respondeu ela. Em 6 horas isso acaba. Aguenta firme, Geralda. Está quase no fim. Desliguei e sentei na cama. Olhei em volta daquela cabana fria e miserável onde meu filho pretendia me deixar para morrer e esperei, porque a vingança não se apressa. A vingança se saboreia devagar, como o melhor dos vinhos, e a minha estava prestes a ser servida. As horas naquela cabana passaram como séculos. Acendi o fogão a lenha porque o frio era real, cortante, aquele tipo de frio que te lembra que a morte pode chegar de mansinho se você baixar a guarda. Fiquei sentada perto do fogo, com o telefone via satélite nas mãos, olhando o relógio a cada 5 minutos. Eduardo e Jéssica estavam na estrada para o aeroporto há 3 horas agora. 3 horas acreditando que tinham vencido. 3 horas imaginando praias tropicais e meu dinheiro escorrendo pelos dedos sujos deles. Mas eu sabia a verdade. Sabia que Vinícius o seguia 2 carros atrás. Sabia que Catarina estava na delegacia com o promotor de justiça, mostrando as gravações, os documentos bancários fraudulentos, a prova completa de conspiração para roubo e abandono de incapaz com risco de morte. Eu sabia que cada minuto que passava era um minuto a menos até a armadilha se fechar sobre eles. O telefone via satélite tocou. Era a Catarina. Geralda, eles estão a 30 minutos do aeroporto. A polícia está posicionada. 2 agentes na entrada principal, mais 2 na área de check-in. Temos um mandado para prendê-los no momento em que tentarem despachar as malas. Como você está? Congelando, mas viva. E a Sofia com a vizinha? Disseram para ela que você foi ao médico? Sim, disseram que você foi ao médico. Ela não desconfia de nada. Quando isso acabar, vamos falar com ela, mas por enquanto ela está segura e calma. Obrigada, Catarina, por tudo. Minha voz quebrou um pouco. Não sei o que teria feito sem você. É o que amigas fazem, Geralda. A gente se protege, descansa. Te ligo assim que forem presos. E o Vinícius está a caminho. Ele chega aí em 2 horas para te tirar desse lugar horrível. Desliguei e encarei o fogo. 2 horas. Só mais 2 horas naquele inferno gelado e eu estaria livre. Mas uma parte de mim, uma parte pequena e estúpida que ainda lembrava do menino que o Eduardo foi um dia, sentia dor. Porque uma mãe nunca deixa de ser mãe. Mesmo quando seu filho vira um monstro. Mesmo quando esse filho merece cada grama da punição que está prestes a receber. Fechei os olhos e deixei as memórias virem. Eduardo com 5 anos correndo para mim, com um desenho que fez na escola. Olha, mamãe, somos eu e você num castelo. Eduardo com 10 anos, chorando no meu colo, porque uns garotos zoaram ele. Não escute eles, meu amor. Você é perfeito do jeito que é. Eduardo com 16, me abraçando forte no dia que enterramos o pai dele. Não vou te deixar sozinha, mãe. Prometo. Todas aquelas promessas quebradas, todo aquele amor que virou cinzas. Onde foi que tudo deu errado? Foi culpa minha por dar demais? Por protegê-lo tanto que ele nunca aprendeu o valor do sacrifício? Ou alguns seres humanos simplesmente nascem com um vazio que amor nenhum preenche? O telefone tocou de novo.
Dessa vez era o Vinícius. Dona Geralda, estou a 20 minutos da cabana. Tudo bem aí? Estou bem, só com frio. Eles já chegaram no aeroporto? Acabaram de entrar no estacionamento. Estou vendo eles do meu carro. Eduardo parece relaxado, até feliz. Jéssica está retocando a maquiagem. Eles não fazem ideia do que os espera. A polícia está pronta. Em 10 minutos, quando entrarem no terminal, tudo acaba. 10 minutos. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de antecipação. Daquele prazer sombrio que vem quando você sabe que a justiça está prestes a cair sobre aqueles que te fizeram mal. Fica na linha, Vinícius. Quero ouvir o que acontece. Entendido. Vou deixar o telefone ligado. Aguarde. Ouvi sons abafados, passos, o som do vento. Vinícius estava caminhando para o terminal do aeroporto, seguindo eles à distância. Então, ouvi a voz do Eduardo, clara como água. Vamos, amor, o voo sai em 2 horas. Temos tempo de sobra. Mal posso esperar para estar na praia, respondeu Jéssica com aquela voz aguda que sempre me irritou. Longe desse país chato e da sua mãe peso morto. Logo, meu amor, logo. Eduardo soava eufórico. E com 400 mil reais, a gente pode ficar 6 meses se quiser. Talvez a gente nunca mais volte. Houve um silêncio. Então ouvi passos mais rápidos e a voz autoritária de um policial. Eduardo Pereira? Jéssica Vargas? Sim? A voz do Eduardo mudou instantaneamente. Soava confusa, alarmada. O que está acontecendo? Os senhores precisam nos acompanhar. Há acusações contra vocês por fraude bancária, roubo qualificado e abandono de incapaz com risco de morte. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. O quê? Isso é um erro! Eduardo estava gritando agora. Não fizemos nada! Me solta! Jéssica também começou a gritar. Isso é assédio. Vocês não podem nos prender assim. Chama meu advogado. Senhora, acalme-se, ou teremos que algemá-la por desacato. A voz do oficial era firme, treinada. Temos evidências em vídeo, gravações de áudio e documentos bancários fraudulentos. Os dois vêm conosco. Houve uma luta. Gritos. O som de algemas fechando e então algo que eu não esperava. Eduardo gritou com verdadeiro desespero. Foi ideia dela. A Jéssica me obrigou. Eu não queria fazer isso. Eu te obriguei? A voz da Jéssica era puro veneno. Você que assinou os papéis. Você que trocou as fechaduras. Não coloca a culpa em mim, seu covarde. Os dois são culpados. O oficial interveio. E podem explicar isso para o juiz. Vamos. Os sons ficaram mais distantes. Vinícius voltou ao telefone. Estão colocando eles na viatura agora. O aeroporto inteiro está olhando. Isso vai sair no jornal. Dona Geralda, seu filho acabou de ser humilhado publicamente. Ótimo, eu disse com uma calma que eu mesma desconhecia. Que o mundo todo saiba que tipo de pessoa ele é. Estou indo aí agora. Chego em menos de 2 horas. Se prepara para sair. Está muito frio e vai escurecer logo. Desliguei e sentei naquela cabana congelada, processando o que tinha acabado de ouvir. Estava feito. Eduardo e Jéssica estavam presos. Meu dinheiro estava salvo. A justiça tinha sido feita. Então por que eu sentia esse vazio no peito? Porque as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem permissão. Porque é uma coisa planejar vingança e outra completamente diferente ver ela acontecer. Porque ouvir seu filho sendo preso, ouvir a voz quebrada e desesperada dele, quebra algo dentro de você que você não sabia que ainda estava protegendo. Mesmo quando esse filho tentou te matar, mesmo quando ele merece, eu chorei ali sozinha na cabana que era para ser meu túmulo. Chorei pelo menino que o Eduardo foi um dia, pela mãe que tentei ser, pela família que nunca mais seríamos. Chorei até não ter mais lágrimas, até o fogo começar a morrer e o frio começar a morder de novo. Então, o telefone tocou mais uma vez. Era um número desconhecido. Atendi com cuidado. Alô? Vó?
A voz era pequena, assustada, inconfundível. Era a Sofia. Vó, uma policial veio me buscar. Ela disse que o papai tá com problemas. Disse que ele fez uma coisa ruim. É verdade? Onde você tá? Senti o mundo parar. Minha neta, minha pequena Sofia, que não deveria saber de nada até estar tudo resolvido. Mas alguém tinha falado, alguém tinha contado a ela. E agora a voz dela tremia do outro lado da linha, esperando eu explicar por que o mundo dela tinha acabado de desabar. Sofia, meu amor, eu tô bem. Tô voltando logo. Seu pai cometeu um erro muito grande, mas você não fez nada de errado. Nada disso é culpa sua. Entendeu? O que vai acontecer com o papai? Ela estava chorando. Vó, tô com medo. Não quero que o papai vá pra cadeia. Ele é bonzinho. Ele me ama. E ali estava. A inocência estraçalhada. A criança que ainda acreditava no pai, confrontada com a verdade horrível de quem ele realmente era. E eu era responsável por aquilo. Eu tinha colocado em movimento essa máquina de justiça que agora moía todo mundo no caminho, inclusive essa criança inocente que não merecia carregar nada disso. Meu amor, seu pai te ama sim. Mas às vezes as pessoas que amamos fazem coisas muito ruins e tem que pagar por isso. Quando eu voltar, a gente conversa direito. Vou te explicar tudo. Mas agora, preciso que você seja forte. Pode fazer isso por mim? Ela soluçou. Não quero ser forte. Quero que tudo volte ao normal. Eu também, meu amor. Eu também. Mas não podemos. Às vezes a vida muda e não tem nada que a gente possa fazer para impedir. Te amo, Sofia. Nunca esqueça disso. Te amo também, vó. A chamada caiu. Encarei o telefone nas mãos trêmulas. E naquele momento, entendi a verdade brutal e devastadora. Eu tinha vencido a batalha contra o Eduardo. Tinha protegido meu dinheiro. Tinha punido os culpados. Mas tinha perdido algo muito mais valioso. Eu tinha quebrado minha neta. Tinha destruído minha família. Tinha sacrificado a inocência de uma criança no altar da minha vingança. Vinícius chegou 1 hora depois. Me encontrou sentada no escuro, o fogo apagado e minhas bochechas molhadas. Dona Geralda, temos que ir. Vai nevar mais forte e a estrada vai ficar perigosa. Segui ele em silêncio. Entramos no carro e começamos a viagem de volta. Não falei o caminho todo. Só olhei pela janela enquanto a neve cobria tudo, apagando os rastros, enterrando o passado sob camadas brancas de esquecimento. Mas eu sabia que meu passado não seria enterrado tão facilmente, que as consequências do que eu tinha feito estavam apenas começando a se revelar, e que o verdadeiro preço da minha vingança ainda seria cobrado. Cheguei na cidade depois de escurecer. Vinícius me levou direto para o apartamento da Catarina, porque minha casa de 30 anos, agora tinha fechaduras trocadas e não me pertencia legalmente até um juiz ordenar o contrário. Era estranho me sentir deslocada da minha própria vida, como se a vingança que planejei com tanta precisão também tivesse apagado meu lugar no mundo. Catarina estava me esperando com chá quente e um cobertor. Você está péssima, Geralda. Vem, senta. Você precisa descansar. Ela me guiou até o sofá e me embrulhou como se eu fosse uma criança. Pela primeira vez em semanas, senti que podia baixar a guarda, que podia parar de ser a estrategista fria e voltar a ser apenas uma mulher cansada e quebrada. O que aconteceu na delegacia? Perguntei depois de tomar um gole do chá que queimou minha garganta, mas me fez sentir viva. Catarina suspirou e sentou na minha frente. Eduardo e Jéssica estão detidos. As acusações são graves: fraude, roubo qualificado, tentativa de homicídio por abandono. O promotor está pedindo de 5 a 8 anos de prisão para cada um. Com as gravações e documentos que temos, é quase impossível eles se livrarem. 5 a 8 anos. Repeti as palavras como se fossem em outra língua. Meu filho vai passar os melhores anos da vida dele numa cela.
Seu filho tentou te deixar para morrer numa cabana congelada, Geralda? Você não pode se sentir culpada por isso. Ele escolheu o caminho dele. Você só se defendeu. Mas a Sofia me ligou. Minha voz quebrou. Ela sabe de tudo. Está devastada. E eu sou responsável por essa dor. Você não é responsável pelas ações do Eduardo. Ele é o único culpado. A Sofia é uma menina inteligente. Com o tempo, ela vai entender. O importante agora é que você está bem. Você comeu alguma coisa na cabana? Balancei a cabeça. Não tinha fome. Não tinha fome há horas. Catarina levantou e foi até a cozinha. Voltou com sopa quente. Come. Você precisa de forças para o que vem por aí. O que vem por aí? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Amanhã tem uma audiência. O juiz vai determinar se eles continuam em prisão preventiva ou se podem responder em liberdade sob fiança. Você precisa estar lá. Precisa dar seu depoimento. E acredite em mim, não vai ser fácil. O Eduardo vai tentar te manipular. Vai chorar. Vai implorar. Vai dizer que foi tudo um erro. Você tem que estar preparada para vê-lo assim. Não sei se consigo, Catarina. Ele é meu filho. Eu sei. É por isso que vou estar com você a cada segundo. Você não vai enfrentá-lo sozinha. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes da Catarina, mas não descansei. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Eduardo quando criança. Ouvia a voz da Sofia chorando. Sentia o frio da cabana penetrando meus ossos. Levantei 3 vezes para andar pela sala, para olhar pela janela, para tentar processar tudo o que tinha acontecido em tão pouco tempo. Às 6 da manhã, Catarina bateu na porta. Hora de se arrumar. A audiência é às 9. Você precisa parecer forte, confiante. Eles vão tentar te fazer parecer a vilã. Não deixe. Tomei banho, vesti um terno marrom simples e prendi o cabelo. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que não reconhecia. Tinha olheiras profundas, rugas que pareciam ter se multiplicado em dias e um olhar duro que nunca tinha visto em mim mesma antes. A vingança tinha me transformado em alguém diferente. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Chegamos ao tribunal às 8h30. Tinha repórteres do lado de fora. Vinícius estava certo. Isso tinha saído no jornal. Idosa quase assassinada pelo próprio filho em trama para roubar herança. As manchetes eram sensacionalistas e horríveis, mas verdadeiras. Catarina me protegeu das câmeras enquanto entrávamos. O tribunal era frio e impessoal, paredes cinzas, luzes fluorescentes, cheiro de papel velho e desinfetante. Sentei na primeira fila. 5 minutos depois, trouxeram o Eduardo e a Jéssica. Estavam com uniformes de presidiário laranja, algemas nos pulsos. Eduardo me viu e algo no rosto dele mudou. Parecia mais velho, mais cansado. Parecia o que era. Um homem que tinha apostado tudo e perdido. Mãe, ele sussurrou ao passar por mim. Por favor, me perdoa. Não respondi. Não conseguia. Se abrisse a boca, sabia que ia chorar ou gritar, e não queria dar essa satisfação a ele. Catarina apertou minha mão. Fica forte. O juiz entrou e todos ficamos de pé. Era um homem mais velho, cerca de 60 anos, com um rosto severo e óculos grossos. Ele sentou, revisou os documentos e começou a audiência. Revisei o caso. As acusações são extremamente sérias. Temos evidências em vídeo, gravações de áudio e testemunhos. A defesa tem algo a dizer? O advogado do Eduardo, um rapaz jovem num terno barato, levantou nervoso. Excelência, meu cliente reconhece que cometeu erros graves, mas foi manipulado pela esposa, Jéssica Vargas. Ela foi quem planejou tudo. Meu cliente é uma vítima também. Jéssica pulou da cadeira. Mentiroso! Ele assinou os papéis. Ele trocou as fechaduras. Não me culpe pela sua covardia. Ordem no tribunal! Gritou o juiz batendo o martelo. Senhora Vargas, sente-se, ou será removida. O promotor se levantou. Excelência,
Ambos os réus são igualmente culpados. Planejaram juntos abandonar uma senhora de 68 anos numa cabana isolada no meio do inverno, roubar suas economias de uma vida e deixá-la sem qualquer meio de comunicação ou transporte. Se não fosse pelas precauções que a vítima tomou, estaríamos lidando com um caso de homicídio. Pedimos prisão preventiva sem possibilidade de fiança. O juiz olhou para mim. Senhora Geralda Pereira, deseja dar seu depoimento? Levantei com as pernas trêmulas. Catarina segurou meu braço. Sim, Excelência. Prossiga. Respirei fundo. Olhei o Eduardo nos olhos. Meu filho me abandonou para morrer. Ele tirou meu telefone, trocou as fechaduras da minha casa, roubou o acesso às minhas economias. Tudo isso enquanto me abraçava e dizia que me amava. Não sei o que dói mais, a traição ou perceber que o menino que criei não existe mais, que no lugar dele está um estranho capaz de matar a própria mãe por dinheiro. Eduardo começou a chorar. Mãe, desculpa, sinto muito. Eu estava desesperado. Eu tinha dívidas. A Jéssica estava me pressionando. Eu não queria te machucar. Por favor, acredita em mim. Você teve 3 semanas para se arrepender, Eduardo. 3 semanas em que veio na minha casa sorrindo, me abraçando, agindo como o filho perfeito. E em todo esse tempo, você nunca, nem uma vez, pensou em me contar a verdade. Então não me peça para acreditar em você agora. O juiz tomou notas. Então falou com voz firme. Já ouvi o suficiente. Os réus permanecerão em prisão preventiva sem possibilidade de fiança até o julgamento. A data do julgamento será marcada em 30 dias. A audiência está encerrada. Eduardo gritou enquanto os guardas o levavam. Mãe, não faz isso! Sou seu filho! Você não pode me deixar aqui! Mas eu já tinha virado as costas. Já estava saindo daquela sala com a Catarina ao meu lado. E enquanto caminhava pelo corredor longo e frio, ouvindo os gritos do Eduardo sumirem atrás de mim, entendi algo terrível. Eu tinha vencido. A justiça estava do meu lado. Meu filho pagaria pelo que fez. Mas a vitória não tinha o gosto que eu pensava. Não havia alívio ou paz. Apenas um enorme e doloroso vazio onde o amor costumava estar. Os dias após a audiência foram os mais estranhos da minha vida. Catarina me ajudou a recuperar meu apartamento. Um chaveiro veio e trocou as fechaduras de novo, dessa vez com chaves que só eu tinha. Entrei em casa depois de quase uma semana e tudo parecia igual, mas parecia diferente, como se o fantasma da traição flutuasse em cada cômodo. A xícara de café que o Eduardo tinha usado na última vez que me visitou ainda estava na pia. As digitais dele provavelmente ainda estavam na maçaneta da porta. Tudo era um lembrete de que minha vida nunca mais seria a mesma. Vinícius veio naquela tarde com novidades. Dona Geralda, você precisa saber de uma coisa importante. A Jéssica está grávida. 3 meses. As autoridades descobriram durante o exame médico de rotina na prisão. Senti o chão se mover sob meus pés. Grávida do Eduardo? Vinícius balançou a cabeça devagar. Fizemos as pesquisas. O bebê não é do seu filho. As datas não batem. A Jéssica estava com o Renan, o amante, bem na época da concepção. O Eduardo nem sabe ainda. Meu Deus. Sentei pesadamente no sofá. Então o Eduardo não só foi traído pela mãe, segundo ele, mas também pela esposa. Ele está preso lá, achando que pelo menos tem a Jéssica, sem saber que ela o usou desde o começo. Tem mais, continuou Vinícius. O Renan também foi preso. Acontece que ele tem ficha por estelionato. Enganou 3 mulheres nos últimos 5 anos. A Jéssica era só mais uma vítima na lista dele. Ele convenceu ela a roubar seu dinheiro prometendo que fugiriam juntos, mas na verdade, ele planejava pegar tudo dela e desaparecer. Ela também não sabia disso. Era quase cômico se não fosse tão trágico. Uma cadeia de traições onde cada elo achava que era o mais esperto,
sem perceber que eram todos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Eduardo me traindo, Jéssica traindo o Eduardo, Renan traindo a Jéssica, e todos acabando na mesma prisão pagando pela ganância. E a Sofia? Perguntei a única coisa que importava de verdade para mim. Onde está minha neta? Com o serviço social temporariamente. Vinícius me mostrou uns papéis. Estão avaliando quem pode ter a guarda dela. Você é a escolha mais lógica, mas precisam ter certeza de que você tem capacidade emocional e financeira para cuidar dela. Vão te visitar amanhã para fazer uma avaliação. Amanhã. Eu nem tinha tempo de processar minha própria tragédia e já tinha que provar que podia ser responsável por uma menina de 12 anos traumatizada. Mas a Sofia era inocente. Ela não merecia sofrer pelos pecados do pai. Vou fazer o que for necessário, disse firmemente. Aquela criança não vai acabar no sistema. Ela é minha família. É a única coisa boa que sobrou. Naquela noite, limpei o quarto que tinha sido do Eduardo quando menino. Eu tinha guardado todas as coisas dele por anos. Desenhos, troféus de futebol, fotos da escola. Enquanto olhava para elas, sentia um misto de nostalgia e amargura. Em que momento aquele menino doce que desenhava castelos se transformou no homem que tentou me matar? Foi minha culpa? Eu o mimei? Dei tanto que ele nunca aprendeu a valorizar nada? Embalei tudo em caixas. Não joguei fora. Não consegui. Mas guardei no armário. Então decorei o quarto para a Sofia. Lençóis limpos, alguns bichos de pelúcia que eu tinha comprado para os aniversários anteriores, os livros favoritos dela. Queria que ela se sentisse segura, amada, em casa quando chegasse. Na manhã seguinte, a assistente social chegou. Era uma mulher na casa dos 40 anos, com uma prancheta e uma expressão profissional, mas gentil. Senhora Geralda, sou Patrícia Reis. Estou aqui para avaliar as condições para a guarda temporária da Sofia. Por favor, entre. Mostrei a ela o apartamento, o quarto preparado, minha situação financeira estável graças ao dinheiro que eu tinha salvado. Patrícia tomava notas constantemente. Senhora Geralda, preciso te perguntar algo difícil. Como a senhora se sente tendo sob seus cuidados a filha do homem que tentou te matar? Existe algum ressentimento que possa afetar a criança? A Sofia não é o Eduardo. Ela é uma criança inocente que está sofrendo por decisões que nunca tomou. Eu a amo mais que tudo nesse mundo. Não vou puni-la pelos erros do pai. Pelo contrário, vou protegê-la disso tudo o melhor que puder. Patrícia assentiu. E se a Sofia quiser visitar o pai na prisão, a senhora apoiaria? A pergunta doeu, mas respondi honestamente. Se a Sofia quiser ver o Eduardo, não vou impedi-la. Ele ainda é pai dela. Ela tem o direito de formar a própria opinião sobre ele. Não vou falar mal do Eduardo na frente dela, mesmo que seja difícil para mim. Prometo isso. Muito bem. Patrícia fechou a prancheta. Vou recomendar que a Sofia fique sob sua guarda temporária. Mas ela vai precisar de terapia, senhora Geralda. Ela e a senhora. Isso é um trauma enorme para uma criança da idade dela. Conheço um excelente psicólogo infantil que pode ajudar. A senhora está disposta? Farei o que for necessário pela minha neta. 2 dias depois, Sofia chegou. A assistente social a trouxe à tarde. Minha neta saiu do carro com uma malinha pequena e os olhos inchados de tanto chorar. Quando me viu, ficou parada na calçada, incerta. Abri meus braços e ela correu. Correu e se chocou contra mim com tanta força que quase caímos as duas. Vó! Ela soluçou contra meu peito. Tá tudo horrível. O papai tá na cadeia. A mãe Jéssica não quer me ver. Dizem que foi você que mandou prender eles. Eu não entendo nada. Abracei ela forte enquanto a Patrícia nos observava à distância. Eu sei, meu amor. Eu sei que você tá confusa e assustada, mas a gente vai ficar bem. Nós duas juntas, vamos superar isso. Prometo. Por que o papai fez isso? Por que ele queria te machucar? A voz dela era tão pequena, tão quebrada.
Não tenho todas as respostas, Sofia. Às vezes as pessoas que amamos tomam decisões horríveis, mas nada disso é culpa sua. Ouviu bem? Nada. Levei ela para dentro. Mostrei o quarto dela. Ela olhou tudo com olhos arregalados e assustados. Posso ficar aqui de verdade? Essa é sua casa agora, pelo tempo que você precisar. Naquela noite, fiz o jantar favorito dela: macarrão com molho caseiro. Comemos em silêncio, porque palavras não eram suficientes para curar tanta dor. Depois, ajudei ela a desfazer a mala. Encontrei uma foto do Eduardo na mala dela. Era de 2 anos atrás, no aniversário dela. Eduardo sorrindo com a Sofia nos ombros. Posso ficar com ela? Ela perguntou com voz trêmula. Sei que o papai fez coisas ruins, mas ainda sinto saudade dele. Senti meu coração partir. Claro que pode ficar com ela, meu amor. Ele ainda é seu pai. Nada muda isso. Mas você deve odiar ele, depois do que ele fez com você. Eu não odeio ele, Sofia. Menti, porque não queria sobrecarregar ela com a minha dor. Estou com raiva, estou magoada, mas não odeio ele. Ele é meu filho, e por mais que doa, uma parte de mim sempre vai amá-lo, assim como você ama. Ela abraçou a foto e chorou. Chorei com ela. 2 gerações quebradas pelas decisões de um homem. 2 mulheres tentando juntar os cacos de uma família destruída. No dia seguinte, chegou uma carta da prisão. Era do Eduardo. A letra tremia no papel. Mãe, começava. Sei que não tenho direito de te pedir nada. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas acabei de descobrir que a Jéssica está grávida e o bebê não é meu. Também descobri que o Renan é um golpista, que ela me usou assim como eu te usei. E agora eu entendo. Entendo a dor que te causei, a traição que você sentiu, porque agora eu sinto também. Estou nesta cela pensando em tudo que perdi: minha mãe, minha filha, minha liberdade, minha dignidade, tudo por ganância e estupidez. Não peço seu perdão porque não mereço. Só peço que cuide da Sofia. Ela é inocente. Não deixe ela pagar pelos meus erros. Eduardo. Dobrei a carta devagar. Não rasguei. Guardei numa gaveta com todas as outras mentiras e verdades da minha vida, porque esse era o legado da minha vingança. Não havia vilões absolutos ou heróis perfeitos, apenas pessoas quebradas fazendo coisas terríveis, pagando preços incrivelmente altos e deixando cicatrizes que nunca sarariam totalmente. As semanas seguintes foram um misto de rotina forçada e dor silenciosa. Sofia voltou para a escola, mas chegava em casa quieta, distante. As outras crianças já sabiam do pai dela. O noticiário tinha coberto o caso com sensacionalismo mórbido. Filho abandona mãe idosa para morrer em cabana congelada por herança. As manchetes eram cruéis e exageradas, mas o dano estava feito. Minha neta era agora a filha do monstro. Uma tarde, encontrei ela chorando no quarto. Tinha rasgado a foto do Eduardo. Os pedaços estavam espalhados na cama como fragmentos de uma vida que não existia mais. Não quero mais, disse ela entre soluços. Eu odeio ele. Odeio o que ele fez. Odeio que todo mundo na escola me olha como se eu fosse igual a ele. Sentei ao lado dela e recolhi cuidadosamente os pedaços da foto. Sofia, você não precisa odiar ele para estar brava com ele. E você definitivamente não é igual a ele. Você é boa. Você é nobre. Você é tudo o que ele deveria ter sido e não foi. Mas eu tenho o sangue dele. As crianças dizem que a maldade é herdada, que eu provavelmente vou ser ruim também quando crescer. Isso é mentira. A maldade não se herda, ela se escolhe. E todo dia você escolhe ser gentil, ser forte, continuar apesar da dor. Isso é o que define você, não os erros do seu pai. Ela me abraçou e chorou até dormir nos meus braços. Fiquei lá segurando aquela criança quebrada, me perguntando se algum dia curaríamos de verdade
ou se apenas aprenderíamos a viver com as feridas abertas. O julgamento veio mais rápido do que o esperado. 30 dias após a audiência inicial, Eduardo e Jéssica foram trazidos diante do tribunal para ouvir a sentença. Catarina tinha me avisado que seria difícil, mas nada me preparou para o que vi quando entraram na sala. Eduardo tinha perdido peso, tinha olheiras profundas e o olhar vazio de quem já tinha desistido. Jéssica, por outro lado, parecia furiosa. A gravidez agora era levemente notável sob o uniforme da prisão. Parecia inchada, cansada e ressentida com o mundo inteiro. O juiz revisou todos os documentos, ouviu os últimos testemunhos e então falou com voz firme e clara. Após revisar todas as evidências, este tribunal considera Eduardo Pereira e Jéssica Vargas culpados de fraude agravada, roubo com intimidação e abandono de incapaz com risco de morte. A sentença para o Sr. Pereira é de 7 anos de prisão. Para a Sra. Vargas, considerando sua gravidez, 6 anos, com possibilidade de prisão domiciliar após dar à luz se mantiver boa conduta. Eduardo não reagiu. Apenas baixou a cabeça como se já soubesse que isso viria. Jéssica, no entanto, explodiu. Isso é injusto! Fui manipulada! O Renan me enganou! Sou uma vítima também! Senhora Vargas, a senhora planejou ativamente o abandono de uma mulher idosa. As gravações demonstram sua participação total. O fato de ter sido enganada por um terceiro não a absolve da responsabilidade por suas próprias ações. A sentença é final. Os oficiais levaram os dois. Jéssica gritava e lutava. Eduardo apenas olhou para mim uma última vez antes de sair. Os olhos dele diziam tudo o que as palavras não podiam. Perdão. Te amo. Sinto muito. Mas era tarde demais para isso. Tarde demais para tudo. Fora do tribunal, os repórteres nos cercaram. Como se sente com a sentença, senhora Geralda? Acha que é justiça suficiente? Algum dia vai perdoar seu filho? As perguntas eram como adagas. Catarina me protegeu e abriu caminho para o carro. No caminho para casa, quebrei o silêncio. Catarina, eu fiz a coisa certa? Ela me olhou enquanto dirigia. Você fez o que tinha que fazer para sobreviver, Geralda. O Eduardo fez as escolhas dele. As consequências são dele, não suas. Mas a Sofia está devastada. Minha família está destruída. Ganhei o caso, mas perdi todo o resto. Às vezes, ganhar e perder são a mesma coisa. Catarina estacionou na frente do meu prédio. Agora você tem que decidir o que faz com o que sobrou. Pode ficar na dor para sempre, ou pode tentar construir algo novo com a Sofia. Não vai ser fácil, mas é possível. Naquela noite, quando cheguei em casa, Sofia estava me esperando na sala. Tinha visto o noticiário. Quantos anos o papai pegou? 7 anos. Ela assentiu devagar, processando a informação. Isso significa que quando ele sair, vou ter 19. Já vou ser adulta. Sim, meu amor. Acha que ele vai ser diferente até lá? Que vai estar arrependido de verdade? Não sei, Sofia. A prisão muda as pessoas, mas nem sempre para melhor. A única coisa que sei é que nesses 7 anos a gente vai seguir em frente. Vamos nos curar e vamos construir uma vida boa juntas. Posso visitar ele? A voz dela era pequena, com medo da minha resposta. Sei que o que ele fez foi errado. Sei que ele te machucou. Mas ele ainda é meu pai e sinto saudade dele. Senti minha garganta apertar. Claro que pode visitar ele quando quiser. Eu te levo. Sério? Você não tá brava? Estou brava com seu pai, não com você. E você tem o direito de amá-lo e sentir falta dele. Nada do que ele fez muda o fato de que é seu pai. Sofia jogou os braços ao meu redor. Obrigada, vó. Obrigada por não me fazer odiar ele. 2 semanas depois, fizemos a primeira visita à prisão. O lugar era frio, cinza, cheio de grades e guardas com rostos inexpressivos. Nos revistaram completamente antes de deixar passar. Sofia tremia enquanto caminhávamos pelos corredores longos,
que cheiravam a desinfetante e desespero. Eduardo estava nos esperando na sala de visitas. Quando viu a Sofia, os olhos dele encheram de lágrimas. Princesa, sussurrou ele. Minha princesa. Sofia correu para ele e o abraçou por cima da mesa. Pai, senti tanta saudade. Eduardo chorou abertamente, sem vergonha, abraçando a filha como se ela fosse a única coisa que o mantinha vivo. Fiquei à distância observando. Eduardo me olhou por cima da cabeça da Sofia. Obrigado, ele articulou sem som. Obrigado por trazê-la. Assenti em silêncio. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca. Mas era um reconhecimento de que a Sofia precisava disso e de que eu não ia usar minha neta como arma numa guerra que já tinha acabado. A visita durou 30 minutos. Sofia contou sobre a escola, sobre o quarto novo, sobre as amigas. Eduardo ouvia como se cada palavra fosse ouro. Quando o tempo acabou e os guardas sinalizaram para sairmos, Sofia não queria soltar. Te amo, pai. Vou vir toda semana. Prometo. Te amo também, princesa. E sinto muito. Sinto muito por tudo. Eduardo olhou diretamente para mim. Mãe, sinto muito também. Sei que não significa nada agora, mas é a verdade. Não respondi. Apenas peguei Sofia pela mão e saímos, porque algumas feridas são tão profundas que desculpas não bastam. Algumas traições são tão grandes que o perdão não é possível. Pelo menos, não ainda. No carro, Sofia ficou quieta. Finalmente falou. Ele parece tão triste, vó. Tão diferente. A prisão muda as pessoas. Acha que algum dia vai perdoar ele? Olhei para a estrada à frente, as luzes da cidade brilhando ao longe. Não sei, Sofia. Tem coisas que doem tanto que a gente não sabe se vão parar de doer um dia. Mas o que eu sei é que vou tentar. Não por ele, por mim. Porque carregar tanto ódio tá me matando por dentro. Naquela noite, sozinha no meu quarto, tirei a carta do Eduardo da gaveta. Li de novo. As palavras ainda eram as mesmas, mas algo em mim tinha mudado. A raiva ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de outra coisa: exaustão, tristeza e uma pergunta que não me deixava dormir. Valeu a pena? Valeu a pena destruir meu filho para me salvar? 6 meses após o julgamento, a vida tinha encontrado um ritmo estranho, mas funcional. Sofia visitava o Eduardo a cada 2 semanas. Eu a acompanhava, mas ficava do lado de fora, na sala de espera, lendo revistas velhas, enquanto minha neta passava meia hora com o pai. Eu não tinha forças para enfrentá-lo ainda. Cada vez que pensava em olhar nos olhos dele, lembrava do frio daquela cabana. As palavras dele planejando minha morte, e algo dentro de mim se fechava como uma porta de aço. A terapia estava ajudando, mas era lenta e dolorosa. A psicóloga, doutora Helena, era uma mulher paciente que me fazia perguntas difíceis toda semana. O que sente quando pensa no Eduardo? Tem alguma parte de você que quer perdoá-lo? Como lida com a culpa de tê-lo mandado para a prisão? Eu respondia com honestidade brutal. Sinto raiva, sinto traição. E sim, sinto culpa, mesmo sabendo que não deveria. Uma tarde, durante nossa sessão, doutora Helena me confrontou. Geralda, você salvou sua própria vida. O Eduardo tomou decisões que o levaram para a prisão. Você não é responsável pelas ações dele. Por que continua se punindo? Porque ele é meu filho. Porque eu o criei. Porque em algum momento algo deu errado e não sei se foi minha culpa. Minha voz quebrou. E se eu dei demais a ele? E se nunca ensinei ele a valorizar as coisas porque sempre dei tudo? E se criei o monstro que tentou me matar? Ou talvez o Eduardo apenas tenha feito as próprias escolhas como adulto. Talvez você tenha sido uma boa mãe e ele decidiu ser um mau filho.
As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. As palavras dela me assombraram por dias. Seria verdade? Poderia parar de me culpar e aceitar que o Eduardo era responsável pelo próprio destino? Era mais difícil do que parecia, porque mães sempre acham jeitos de se culpar. Sempre achamos rachaduras nas nossas ações, erros nas nossas decisões, momentos em que deveríamos ter feito algo diferente. Enquanto isso, Sofia estava florescendo lentamente. Tinha feito duas novas amigas na escola, meninas que não a julgavam pelos erros do pai. Começou a sorrir mais. Às vezes eu a ouvia cantando no quarto enquanto fazia a lição de casa. Pequenos momentos de normalidade que enchiam meu coração. Mas ela também tinha pesadelos. Eu acordava à noite ouvindo ela gritar. Corria para o quarto dela e a encontrava suando, chorando, presa em sonhos onde o pai a abandonava ou onde eu desaparecia. Eu a abraçava até ela se acalmar, sussurrando que estava tudo bem, que estávamos juntas, que ninguém ia nos separar. Um dia, uma carta inesperada chegou. Era da Jéssica. Ela tinha dado à luz na prisão um mês atrás, um menino. Tinha dado para adoção porque não tinha como cuidar dele e ninguém que o quisesse. A carta era curta e amarga. Senhora Geralda, escreveu ela em letra apertada, espero que esteja feliz. Você destruiu minha vida, a vida do seu filho, e agora uma criança inocente vai crescer sem conhecer a mãe. Tudo pela sua vingança. Espero que valha a pena viver com isso na consciência. Rasguei a carta em pedaços. A raiva voltou como uma onda. Como a Jéssica ousava me culpar? Ela tinha planejado me roubar, me abandonar, me deixar para morrer. Ela tinha traído o Eduardo com o amante. Ela tinha usado todo mundo ao redor para benefício próprio. E agora, da cela dela, tentava me fazer sentir culpada pelas consequências das próprias ações. Mas naquela noite não consegui dormir, porque por mais que odiasse admitir, a Jéssica estava certa em uma coisa. Uma criança inocente tinha pago o preço. Um bebê que não pediu para nascer no meio desse desastre, agora cresceria sem família, sem saber quem eram os pais, marcado por uma história que nem entendia. E sim, uma parte de mim carregava essa responsabilidade. Contei a Catarina sobre a carta. Ela ouviu em silêncio e então falou com aquela clareza que sempre teve. Geralda, você não forçou a Jéssica a engravidar do amante. Você não a forçou a planejar um roubo. Você não a forçou a trair seu filho. Ela tomou cada uma dessas decisões sozinha. O bebê é uma vítima, sim, mas não por sua causa. Ele é vítima das decisões dos pais biológicos. Eu sei, mas não consigo evitar sentir que minha vingança custou caro demais. Muita gente sofreu. E se você não tivesse feito nada, estaria morta. Esse custo teria sido melhor? Não tive resposta para isso, porque ambas as verdades existiam ao mesmo tempo. Eu tinha o direito de me defender, de buscar justiça, mas a justiça tinha arrastado a inocência em seu rastro. Sofia, o bebê da Jéssica. Talvez até o próprio Eduardo, que talvez tivesse sido manipulado mais do que eu queria admitir. 2 semanas depois, Sofia me fez uma pergunta que me quebrou. Vó, você vai visitar o papai comigo algum dia? Ele sempre pergunta de você. Diz que sente saudade. Que quer falar com você nem que seja uma vez. Não estou pronta, meu amor. Quando você vai estar pronta? Já faz 7 meses. Ele tá lá sozinho pagando pelo que fez. Não acha que ele já sofreu o suficiente? Sofia, o que seu pai fez não se apaga com 7 meses de prisão. Ele tentou me matar. Mas ele ainda é seu filho e meu pai. E sei que dói em você tanto quanto dói em mim. Vejo você chorando à noite quando acha que tô dormindo. Ouço você falando sozinha, se perguntando o que fez de errado. Não seria melhor falar com ele? Tentar entender? As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Ela tinha razão. Sofia, com apenas 12 anos, via coisas que eu estava tentando esconder. Via minha dor, minha culpa, minha necessidade de fechar esse capítulo de alguma forma.
Deixa eu pensar sobre isso, disse finalmente. Naquela noite, sozinha no meu quarto, tomei uma decisão. Eu ia visitar o Eduardo. Não porque tinha perdoado ele, não porque estava pronta, mas porque precisava olhar nos olhos dele e dizer tudo o que tinha guardado aqui dentro todos esses meses. Precisava que ele soubesse exatamente o que tinha feito comigo, e precisava ouvir uma última vez se havia algo nele que valesse a pena salvar. Liguei para a prisão no dia seguinte e agendei uma visita individual. O guarda me deu uma data para sexta-feira. 3 dias. 3 dias para me preparar emocionalmente para enfrentar o homem a quem dei a vida e que depois tentou tirá-la. Catarina se ofereceu para vir comigo. Recusei. Isso era algo que eu tinha que fazer sozinha. Sofia ficou animada quando contei. Você vai mesmo? Vai falar com ele? Talvez agora tudo comece a melhorar. Não crie esperanças, meu amor. Só vou conversar. Nada mais. Mas no fundo, eu também tinha uma pequena esperança. Uma esperança de que talvez, só talvez, eu encontrasse alguma resposta naquela conversa, algum fechamento, alguma forma de começar a curar de verdade. Sexta-feira chegou rápido demais. Me vesti com cuidado, como para um compromisso importante. De certa forma, era. Era o compromisso onde eu finalmente confrontaria meu filho sem advogados, sem juízes, sem ninguém além de nós dois, e a verdade crua entre a gente. A viagem até a prisão foi longa. Cada quilômetro me fazia duvidar. O que eu ia dizer? Por onde começaria? Como se resume meses de dor numa conversa de 30 minutos? Cheguei à prisão às 14 seu. Me revistaram, pegaram tudo exceto minha identidade e me guiaram por aqueles corredores cinzas que eu já conhecia de levar a Sofia. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, era eu quem entrava naquela sala. Eu ia sentar na frente do Eduardo, ia olhar nos olhos dele, e não fazia ideia do que aconteceria depois. A sala de visitas parecia menor do que eu lembrava. Ou talvez fosse eu que me sentisse menor. Sentei na cadeira de plástico duro e esperei. Minhas mãos tremiam na mesa. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo naquela prisão podia ouvir. A porta abriu e o Eduardo entrou. Ele parecia pior do que a última vez que o tinha visto. Mais magro, com mais cabelos brancos, a pele acinzentada como se a luz do sol fosse apenas uma memória distante. Quando me viu, parou bruscamente. Os olhos dele encheram de lágrimas instantaneamente. Mãe, sussurrou como se não pudesse acreditar que eu estava ali. Senta, Eduardo. Minha voz saiu mais fria do que pretendi, mas não pedi desculpas. Ele sentou devagar, sem tirar os olhos de mim. Vários segundos passaram em silêncio. Finalmente, ele falou com a voz quebrada. Não achei que você viria. Depois de tudo o que fiz, não achei que você ia querer me ver nunca mais. Não vim porque te perdoei. Vim porque preciso te dizer uma coisa. Preciso que você entenda exatamente o que fez comigo. E preciso te ouvir. Preciso saber se tem alguma coisa em você que vale a pena salvar ou se o filho que criei morreu há muito tempo. Eduardo baixou a cabeça. O que você quiser me dizer, eu mereço. Tudo. Não vou me defender nem dar desculpas. Não tenho mais desculpas. Ótimo, porque tenho 7 meses de coisas guardadas aqui. Toquei meu peito. 7 meses me perguntando onde te perdi. Em que momento você deixou de ser o menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo? Em que momento você esqueceu que trabalhei em 2 turnos por ano para você ter comida, roupa e educação? Que enterrei seu pai e segui em frente só por você? Mãe, eu sei. Eu sei. E me odeio a cada segundo pelo que fiz. Você se odeia? Senti a raiva subindo. Pois eu me odeio também, Eduardo. Me odeio por não ter visto os sinais, por ter te dado tanto que você nunca aprendeu a valorizar nada.
por ter te protegido tanto que você nunca aprendeu a enfrentar consequências. Minha voz quebrou. Me odeio por ainda te amar apesar de tudo. Eduardo começou a chorar abertamente. Tentei me manter forte, mas as lágrimas vieram aos meus olhos também. Sabe qual a sensação de estar naquela cabana congelada sozinha, sabendo que seu próprio filho te deixou lá para morrer? Não é o frio que dói, Eduardo. É a traição. É entender que a pessoa que você mais amava no mundo te odeia tanto que prefere te ver morta. Eu não te odiava, mãe. Nunca te odiei. Eu estava desesperado. Estava cego pelas dívidas. Pela Jéssica me pressionando, pelo medo de perder tudo. Mas nunca te odiei. Então me explica como alguém que não odeia pode planejar friamente o assassinato da mãe. Porque foi isso que foi, Eduardo. Assassinato. Se eu não tivesse descoberto seu plano, eu estaria morta e você estaria nas Maldivas gastando meu dinheiro sem um pingo de remorso. Ele soluçou, o rosto nas mãos. Você tem razão. Tudo o que está dizendo é verdade. Sou um monstro. Sou o pior lixo que existe. E se eu pudesse voltar no tempo, se pudesse mudar cada decisão que tomei, eu mudaria. Mas não posso. Só posso te dizer que te amo, que estou mais arrependido do que qualquer coisa no mundo, e que entendo se você nunca me perdoar. A Sofia vem te ver a cada 2 semanas. Mudei de assunto porque não conseguia continuar falando de perdão. Ela te ama apesar de tudo. Ela te defende na escola quando as crianças zombam de você. Ela chora à noite sentindo sua falta. Aquela menina é a única razão pela qual ainda estou funcionando, porque se eu desmoronar, ela desmorona. E não vou deixar seu erro destruir o futuro dela também. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. E a melhor coisa que fiz foi não envolver ela nisso. Pelo menos isso fiz certo. Você sabe que a Jéssica teve o bebê? Perguntei, observando a reação dele. Eduardo assentiu amargamente. Soube. Um menino que não é meu. Um menino que ela deu para a adoção. Mais uma vida arruinada pelas nossas decisões. O Renan me escreveu uma vez, sabia? Da prisão dele. Me disse que a Jéssica foi só um trabalho para ele, que nunca amou ela, que eu fui um idiota útil no plano dele. Ele tem razão. Fui um idiota em todos os sentidos da palavra. Você não vai ter pena de mim, Eduardo. Vocês todos fizeram escolhas. Vocês todos pagaram as consequências. Não estou procurando sua pena, mãe. Só quero que saiba que esses 7 meses na prisão me ensinaram mais do que os 38 anos que vivi lá fora. Tive tempo para pensar, para lembrar de tudo o que você sacrificou por mim, para entender que o que fiz é inominável e para aceitar que talvez nunca saia daqui sendo a pessoa que deveria ter sido, mas pelo menos vou tentar. Olhei para o meu filho, esse homem quebrado que um dia foi meu bebê, e senti algo estranho. Não era perdão. Não ainda. Mas era algo como compreensão. Ele tinha tomado decisões ruins, tinha pago o bem com o mal, tinha traído a confiança mais sagrada. Mas ainda era humano, ainda era capaz de arrependimento, de sofrimento, de tentar mudar. Não sei se um dia vou conseguir te perdoar, Eduardo. Falei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Não sei se essas feridas podem sarar algum dia, mas vim hoje porque a Sofia precisa que eu tente, porque ela te ama e eu amo ela, e porque carregar tanto ódio está me matando por dentro. O que posso fazer? Tem algo que eu possa fazer para começar a consertar isso? Você pode ser melhor. Pode usar esses anos para mudar de verdade. Não só dizer que vai. Pode escrever cartas para a Sofia, onde ensine a ela o que aprendeu, onde diga a ela para não cometer seus erros. Você pode transformar essa tragédia numa lição. Não por mim, por ela. Eu vou. Juro para você que vou. E Eduardo, mais uma coisa. Minha voz endureceu. Se você algum dia, em qualquer momento da sua vida, machucar aquela menina de novo de qualquer jeito, não haverá segunda chance. Não haverá mais visitas. Não haverá mais cartas. Você vai perdê-la para sempre.
Entendeu? Entendi. E prometo, nunca mais vou machucar ninguém, especialmente a Sofia. Ela é a única coisa pura que me restou. O guarda bateu na porta. Tempo! Levantei devagar. Eduardo levantou também. Ficamos ali, separados por uma mesa que parecia um abismo. Mãe, você vai voltar? A voz dele era pequena, esperançosa. Não sei. Talvez algum dia quando eu estiver pronta. Saí daquela prisão sentindo algo diferente. Não era paz, não era felicidade, mas era algo como um fechamento parcial. Como quando você termina de ler um livro triste e, mesmo que doa, pelo menos sabe como termina. Sofia estava me esperando em casa com olhos ansiosos. Como foi? Vocês conversaram? O papai tá bem? Conversamos e sim, ele tá tão bem quanto alguém pode estar na prisão. Sentei ao lado dela e a abracei. Sofia, seu pai cometeu erros terríveis, mas ele ainda é seu pai e te ama. E eu vou tentar, só tentar, encontrar um jeito de curar. Não vai ser rápido nem fácil, mas vou tentar por você, por mim, talvez até por ele. Isso significa que um dia tudo vai ficar bem? Significa que um dia a dor vai ser menor, que vamos aprender a viver com o que aconteceu, que vamos construir algo novo das ruínas. Não vai ser como era antes, mas vai ser nosso. E isso vai ter que bastar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos. Sonhei com neve, mas dessa vez não era ameaçadora. Era apenas neve caindo suavemente numa estrada vazia. E eu caminhava por essa estrada, segurando a mão da Sofia. Não sabia onde dava, mas sabia que não estávamos sozinhas. 6 meses depois, recebi uma carta do Eduardo. Era diferente das anteriores. Ele não pedia perdão. Não dava desculpas. Apenas escrevia sobre como tinha começado a dar aulas de leitura para outros presos. Como tinha descoberto que ensinar lhe dava propósito. Como a cada dia tentava ser um pouco melhor do que no dia anterior. No final da carta, ele escreveu algo que me fez chorar. Mãe, aprendi que a redenção não vem de uma única grande decisão, mas de 1000 pequenas decisões todos os dias. Decidir ser gentil, decidir ajudar, decidir não desistir. Não sei se um dia vou merecer seu perdão, mas todo dia decido tentar merecê-lo por você, pela Sofia, pelo homem que eu deveria ter sido sempre. Coloquei a carta numa caixa com todas as outras. Algum dia, quando a Sofia fosse mais velha, eu daria elas para ela, para que pudesse entender que as pessoas são complexas, que o bem e o mal não são absolutos, que todos carregamos nossas cicatrizes e nossas escolhas. Fiquei na frente da janela, olhando para a cidade. Era outubro de novo. Um ano desde que tudo começou. O frio voltaria em breve. Mas dessa vez, eu não tinha medo dele, porque eu tinha sobrevivido ao inverno mais frio da minha vida. Aquele que veio não de fora, mas de dentro. E se eu podia sobreviver àquilo, podia sobreviver a qualquer coisa. Olhei meu reflexo no vidro. Geralda, 69 anos. Mãe, avó, sobrevivente. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas viva, ainda de pé, ainda lutando. E isso, eu descobri, era a vitória. Geralda narra,